E aí, pessoal do CPTEC, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui de matemática. Nesse encontro, nós vamos focar na resolução de exercícios de razões trigonométricas, tá bom? Você que é inscrito no nosso canal, obrigado por acompanhar as nossas aulas. E você que não é inscrito, faça já a sua inscrição. Se você não assistiu ainda às aulas iniciais de razões trigonométricas, eu vou deixar os links dessas aulas na descrição do vídeo, tá bom? Primeira questão que nós vamos resolver aqui na nossa tela é essa questão aí, onde ele pede para você calcular o valor de x na figura a seguir. Observe bem a figura, nós temos um triângulo retângulo, né? Esse quadradinho com um pontinho no meio aqui é o que caracteriza o ângulo de 90 graus. Nós temos um ângulo interno do nosso triângulo retângulo que é 45 graus, dois lados sendo a hipotenusa x e o cateto adjacente 45. Então, nós vamos anotar essas informações. O nosso ângulo interno que nós temos, 45 graus. A hipotenusa do nosso triângulo retângulo é x, o que a gente quer descobrir. E o cateto adjacente ao ângulo vale 2 unidades, tá bom? Adjacente porque está ao lado. Bom, os elementos envolvidos nessa questão são o cateto adjacente e a hipotenusa. Portanto, nós estamos diante de uma questão de cosseno. A razão trigonométrica cosseno de um ângulo é exatamente a divisão do cateto adjacente a esse ângulo pela hipotenusa, tá bom, pessoal? Bom, o cosseno do ângulo, nosso ângulo é 45, portanto, nós temos o cosseno de 45 graus igual ao cateto adjacente, que é 2 dividido pela hipotenusa, que é x. Bom, o cosseno de 45 graus nós encontramos na nossa tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, tá bom? Não lembra como é que você constrói a tabela? Então, nós vamos construir essa tabelinha aqui embaixo. Nós vamos escrever seno, cosseno e tangente. E aqui nós vamos colocar os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. E aí nós vamos montar a nossa tabela. A dinâmica para montar a tabela está aqui, ó. É só você lembrar, ó, 1, 2, 3, depois 3, 2, 1 e aqui embaixo 3, 1, 3. É assim que a gente monta a tabela. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre denominador 2, pronto. E aqui na tangente, só esse primeiro aqui sobre denominador 3. E aqui nós vamos colocar raiz quadrada, onde não aparece o numerador 1. Então é importante que você saiba construir essa tabela trigonométrica. Isso aqui geralmente não vem em prova, tá bom, pessoal? Então, com o auxílio dessa tabela aqui, a gente vai encontrar aqui o cosseno de 45 graus, que na nossa tabela vale raiz de 2 sobre 2. Portanto, nós vamos pegar o raiz de 2 sobre 2 e igualar a 2 sobre x. Agora nós temos uma proporção, basta que nós façamos aqui a multiplicação cruzada. Raiz de 2 vezes x, você vai obter x raiz de 2. E 2 vezes 2, você vai obter 4. Esse raiz de 2 que está de um lado multiplicando, nós vamos passar ele para o outro lado, vai aparecer no segundo membro, dividindo, tá bom? É interessante aqui você racionalizar o denominador dessa fração, tá bom? Multiplicando ambos os termos por raiz de 2. Então, nós vamos ficar com 4 raiz de 2 dividido por 2. Aqui você não pode esquecer que ao multiplicar raiz de 2 por raiz de 2, isso nos dá raiz de 2 ao quadrado, que dá 2, tá bom? E para finalizar, você pode dividir aqui 4 por 2. Ó. Simplificar o 4 com 2, nós vamos obter 2 raiz de 2. Então, tá aí na nossa questão, esse x aqui vale 2 raiz de 2. O próximo exemplo, nós temos um triângulo retângulo também, e o problema nos pede para calcular os valores de m e p na figura a seguir. Eu vou arrastar um pouquinho a tela aqui e apagar o exemplo de cima para usar a mesma tabela trigonométrica, ok? Então vamos lá, calcule os valores de m e p na figura a seguir.
Então, vamos anotar as nossas informações, triângulo, retângulo. O nosso ângulo aqui é de 60 graus. A nossa hipotenusa é sempre o maior lado oposto ao ângulo de 90 graus, vale 5 unidades. O cateto oposto vale P. E o cateto adjacente, esse vale M, tá bom? Importante demais você saber que o cateto oposto é P, porque ele está oposto ao ângulo de 60 graus. E o cateto adjacente é M, porque ele está ao lado do ângulo de 60 graus. Então, inicialmente, podemos utilizar a razão seno. Seno de um ângulo é sempre a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O nosso ângulo é 60 graus, portanto, temos seno de 60 graus igual ao cateto oposto, que é P, dividido pela hipotenusa, que é 5. Lá na nossa tabela trigonométrica, qual é o valor de seno de 60 graus? Está aqui, seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o valor que nós vamos utilizar. Então, vamos ficar com raiz de 3 sobre 2 igual a P dividido por 5. Multiplicando aqui cruzado, propriedade fundamental das proporções. 2 vezes P, nós temos 2P. E 5 vezes raiz de 3, isso nos dá 5 raiz de 3. Logo, o valor de P será 5 raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó, 2 estava de um lado multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão. O mesmo 2 aparece do outro lado dividindo. Com isso, eu calculei o valor de P. E agora nós vamos encontrar o valor de M. Observe que M é o cateto adjacente, então nós podemos aplicar a razão trigonométrica cosseno. Pessoal, cosseno de um ângulo é sempre a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa de um triângulo retângulo. Bom, como o nosso ângulo é 60 graus, nós temos que o cosseno de 60 graus será a divisão do cateto adjacente. Qual é o cateto adjacente? M, dividido pela hipotenusa, que é 5. O cosseno de 60 graus, observe bem, olha como é que a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, ela é útil para a gente. O cosseno de 60 graus vale meio, tá aqui, ó. Então é importante demais quando você chegar na prova, você construir essa tabelinha, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade aqui, cosseno de 60 graus é meio, e aqui nós vamos ficar com M sobre 5. Aplicando aqui a propriedade fundamental das proporções, ó, vamos multiplicar cruzado, vamos ficar com 2M igual a 5 e, finalmente, um M, pessoal, vai valer 5 meios. Então, tá aí respondido o nosso exemplo da nossa aula de razões trigonométricas. O valor de P, 5 raiz de 3 sobre 2 e o valor de M, 5 sobre 2, pessoal. Vamos a mais uma questãozinha, já tirei a tabela trigonométrica daqui, ó. Coloquei a tabela trigonométrica num outro exemplo que está aqui para gente. Exemplo 4 dessa lista de exercícios. Vamos lá, vamos ler a questão. Uma escada está apoiada em uma parede com 4 metros de altura, como na figura abaixo. Aqui está a nossa figura. A escada forma um ângulo com a parede de 60 graus, observe bem, tá vendo? E nós temos que a distância do topo da escada até o chão, tá vendo? É de 4 metros, pessoal. Bom, o problema fala que o ângulo formado entre a parede e a escada é de 60 graus. Qual é o comprimento da escada em metros, galera? Bom, então, é importante observar que aqui nós temos um triângulo retângulo. Olha o nosso ângulo de 90 graus aqui, tá vendo? Como nós queremos calcular o comprimento da escada, eu vou aqui, ó, colocar X aqui no comprimento da escada, beleza? Bom, informações que nós temos. O nosso ângulo é de 60 graus. A nossa hipotenusa, a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, vale X, é o que a gente quer descobrir. E observe que esse 4 metros aqui é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, tá bom? É o cateto que está do lado do ângulo de 60 graus. Bom, qual é a razão trigonométrica
que envolve o cateto adjacente e a hipotenusa? É o cosseno. Portanto, nós temos que o cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá bom, pessoal? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir os valores. O cosseno do ângulo, sendo esse ângulo 60 graus, tá vendo? É meio, tá aqui na nossa tabela trigonométrica. Olha a importância de você saber construir a tabela trigonométrica numa prova. E agora, substituindo lá em cima, já tirei a tabelinha dali, tá bom? Nós temos o cosseno de 60 graus igual ao nosso cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é x. O cosseno de 60 graus, como nós já vimos na nossa tabela, vale meio. Então, vamos ficar com 1 meio igual a 4 sobre x. Aqui, propriedade fundamental das proporções, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, ó, 1 vezes x, x, e 2 vezes 4 igual a 8. Então, comprimento aí da nossa escada, pessoal, 8 metros. Então, a trigonometria te ajuda muito a resolver questões de prova. Tá aqui, ó, resposta da nossa questão, gabarito letra D, 8 metros. Eu espero que essa aula tenha ajudado você, eu espero que você tenha acompanhado, feito junto comigo. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!